Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Bom, né, Jônia, ver a casa cheia de pessoas para estudar Espiritismo. Beleza. Parabéns a todos que estão aqui. Eu agradeço esse convite que a Jônia nos fez. Realmente nós passamos aí por vários problemas, né, de saúde, sendo que o último, por incrível que pareça, a rede soltou da parede, o gancho. Não foi a rede, foi o gancho. Então, as pessoas falam, olha, mas é perigoso, velho, cair de rede, né? Mas eu não caí da rede, a rede caiu comigo, né? Diferente. E aí eu me machuquei, porque eu não sabia que o idoso bota a rede alta. E a gente coloca a rede alta para a gente poder entrar e sair dela, porque se for baixa a gente não sai, né? E quando entra, também entra de vez, porque já não tem mais as agilidades necessárias, né? Embora a gente até faça um pouco aí de pilates. Mas é com muita felicidade que nós estamos aqui para falar de movimento espírita, porque eu sempre brinco com as minhas companheiras da federação que movimento federativo é um porre. A gente fica constantemente de porre, porque você acaba se viciando nesse tal de movimento espírita federativo. Então, quando ela me convidou, eu fiquei muito feliz, principalmente por estar de volta a esta casa, e aqui eu agradeço em meu nome e em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui acompanhados aqui da Cláudia, que é a nossa, eu falo que ela é a minha escudeira, né? Porque todo idoso precisa de babá, viu? Então, ela tem me cuidado. E ela falou um negócio no carro que eu fiquei muito triste. Eu falei que minha mãe viveu até 73 anos. Ela falou, puxa, mas viveu bastante, né? Falei, Cláudia, eu estou com 70. Como que viveu bastante? Estou me achando ainda jovem. E ela vem me dizer que meu pai morreu com 90. E ela falou, mas é 70 também, né? Não teve conserto, né? Então, tá o Paulo e o Pablo, filho dela, né? E nós agradecemos a Cláudia também, a nossa equipe da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Bom, o tema é movimento espírita e unificação, porque a gente não consegue falar de movimento espírita sem falar de unificação do movimento, começando pela união dos espíritas, que é uma coisa que às vezes vocês podem me dizer assim, mas os espíritas são unidos. São, de vez em quando. Então, é muito interessante, porque nós vamos falar de movimento espírita, nós vamos falar de unificação, nós vamos falar dos centros espíritas que existem em Mato Grosso do Sul. Se vocês têm alguma ideia de quantas casas espíritas tem neste nosso estado, o que quer dizer a palavra adesos, nós vamos também tratar de todos esses assuntos agora nesse nosso encontro. Mas antes, eu quero passar para vocês um filminho de 2 minutos. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque depois nós vamos fazer algumas perguntas a respeito. Como ele é rápido, prestem muita atenção, não cochilem. Porque tem gente que já chega aqui já cochilando. É impressionante.
Já vi tantas vezes esse filminho, né? E todas as vezes eu me emociono. Todas as vezes. E quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. Agora eu pergunto, por que eu trouxe ele numa aula de movimento espírita? O que vocês imaginaram quando vocês viram esse filme? Do que ele trata? Então, é a nossa história, né? A história da humanidade em 2 minutos. O que isso mexeu com vocês? Porque nós estamos aí, nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação, né? E quem é que está fazendo essa trajetória? E nós estamos construindo valores bons ou ruins? Hum? Quando chega no renascimento ali, né? Isso. Pois é, moralmente. E o final do filme, o que ele leva a gente a pensar? O que ele mostra no final? Exatamente. E se a gente pensar mais um pouquinho, no livro A Caminho da Luz, quando Jesus, quantos bilhões de anos, né? A Terra foi formada. A Caminho da Luz mostra que Jesus, ele esteve próximo à Terra na sua formação e ele foi escolhido o governador da Terra. Imagina esse espírito. Só conosco, ele viveu 2000 e pouco, né? Porque conta-se a história a partir dele, a nossa história antes e depois de Jesus, né? Então, a história de Jesus com a Terra, se a gente for imaginar quantos anos esse espírito, né, vem desde a formação da Terra, ele foi escolhido o governador da Terra. Então, essa foi a primeira vez que ele teve nas proximidades da Terra, quando teve essa reunião de espíritos puros, e ele foi designado, então, o governador da Terra. E ele presidiu todos esses períodos geológicos que a Terra passou, até o surgimento da vida e depois do homem, que o filme mostra em 2 minutos. Mas e depois? O que é que nós fizemos com tudo isso aí? Bom, aí Jesus teve a segunda vinda dele, e ele se encarnou como homem, né? E veio trazer toda a mensagem da Boa Nova para nós. Ele passa ali bem rápido, né? A presença de Jesus. O que nós, homens, fizemos com a mensagem de Jesus. A gente fala assim, a Igreja Católica matou, não sei. Onde nós estávamos? Onde nós estávamos? Eu vejo aqui muito bispo, muito cardeal, muitas madres superiores, né? Eu tenho cara de madre superiora, não tenho? Então, nós viemos construindo esse mundo, como o Pablo colocou, como vocês colocaram,
E agora, o que o Espiritismo diz? Que nós estamos na grande transição planetária. E ele mostra a gente, né, voltando, e que é o que nós acreditamos. Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui, que vocês estão muito quietos, porque hoje é para falar e vocês não querem falar, eu tenho certeza que esse filme mexeu, mas eu precisava de uma coisa. Nós que estamos aqui, nós fazemos parte disso? Fazemos? Nós ajudamos a construir, nós ajudamos também a destruir. Nós não fomos lá fazer o atentado nas Torres Gêmeas, não é? Nós não fomos. Mas qual a nossa responsabilidade nisso? Enquanto humanidade. Porque você vê que vem toda a formação, os animais, até surgir o homem, o rei, né? Da criação. Bom, mas tudo isso é para a gente começar a pensar a nossa responsabilidade de espírito. Porque se a doutrina espírita vem trazer para nós um novo paradigma, onde ela mostra as duas asas que nos darão o progresso, que é o amor e a instrução. O que a nossa companheira colocou, o que aconteceu ali? Uma grande evolução, e até continua até hoje, tecnológica. Não é? Eu estava acabando de falar aqui, gente. Todas. Sim. Exatamente. Tudo. Tudo. Você sabe que eu estava olhando aqui, é tanta coisa que eles mexem, né, com uma facilidade, que está na hora de eu morrer, porque a gente não consegue, né? Então, mas a gente vai para um lugar onde a gente possa aprender, né? Mas então, foi mesmo. É verdade, né? Então, gente, eu só trouxe para mexer com a gente pensar que somos espíritos milenares, ora encarnados, ora desencarnados, e para a gente ir desmistificando essa história de espíritos, porque espíritos somos todos nós. E nós estamos conversando aqui com pessoas que já estão estudando doutrina espírita. Então, nós somos espíritos vivenciando hoje uma experiência reencarnatória, mas nós somos espíritos e estamos construindo a história da humanidade na Terra. Essa é a história da humanidade terráquea, né? Terrestre, desse planeta que amamos. Mas nós somos responsáveis por aquele pedaço daqui para frente, no momento em que nós nos tornamos espíritas. Não é que sejamos melhores. Como diz Divaldo, o espiritismo não será a religião do futuro. Ela é o futuro das religiões. Porque as ideias espíritas é que vão prevalecer. Porque qual vai ser a religião? O amor. Jesus trouxe o amor. Então, nós vamos ter esse amor universal, mas com aqueles postulados, os princípios espíritas, que vocês alguns já conhecem e outros vão começar a estudar. Então, nós vamos começar aqui com Allan Kardec, quando ele diz assim, que eu acho muito interessante, isso está no livro A Viagem Espírita, de 1862, e foi num discurso que ele proferiu nas reuniões gerais que ele fez, numa dessas viagens, que foi a viagem mais longa que ele fez, foi de 1862, para os espíritas de Lyon e de Bordeaux. E aqui nesse livro é o terceiro discurso dele. E um trechinho que é muito interessante quando ele diz assim,
antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Então, nós vamos começar a nossa reflexão sobre movimento espírita, pensando no que Allan Kardec diz. Muitas das vezes a gente começa errado, né? Então, antes de fazer a coisa para os homens, nós vamos ter que fazer o quê? Formar os homens para a divulgação da doutrina. E ele fala também que quando ele codifica a doutrina, ele fala que ela era imperecível, porque ele se preocupava no momento em que ele partisse. Então ele diz que era imperecível, porque ela repousa nas leis da natureza. A doutrina espírita, ela tem os seus 3 aspectos e, portanto, ela não está em contraditório com nada do que nós vivemos, né? Entretanto, olha o que ele coloca, que a sua difusão e a sua instalação definitiva, que essa era a grande preocupação de Allan Kardec, elas podem ser adiantadas ou retardadas por algumas circunstâncias. Aí ele cita algumas subordinadas à marcha geral das coisas, outras inerentes à própria doutrina, ou à sua constituição, né? Mas principalmente a sua organização. Então, isso também está em obras póstumas, né? Está ali a fonte. Então, qual era a preocupação de Allan Kardec? Ele dizia, será que os homens preservariam a doutrina, embora ela já estivesse codificada, imperecível, porque a doutrina, ela tem os direitos autorais. De quem é a doutrina, gente? Dos espíritos. Dos espíritos. E Allan Kardec é o fundador? Meninas sabidas que estão aqui, hein? Ele é o codificador. Ele respeitou os direitos autorais. E nós? De vez em quando a gente quer fazer espiritismo à moda da casa. Mas não pode, porque a doutrina espírita ela é constituída pelos 5 livros básicos, né, que compõem toda a nossa organização doutrinária. Então, a gente chama o Pentateuco Kardeciano, são as 5 obras básicas, né, ou a obra básica codificada por Allan Kardec, porque, na realidade, é o conjunto dos 5 livros que compõem a obra espírita. Então, ele se preocupava com essa instalação, ou que podia ser adiantada ou retardada. E aí ele coloca que como que a gente pode preservar a doutrina? Primeiro, que todas as partes, olha o que ele coloca, do conjunto da doutrina espírita, quais são as partes da doutrina espírita? Quais são as partes? Ciência, filosofia e religião. Então, a gente não pode dizer, eu só sigo a religião espírita. Eu não sigo a filosofia nem a ciência. Mas ela é esse conjunto. Então, ela é religião no sentido moral, porque ela traz para a gente são as conduções, né, que nós temos para seguir aquilo que a gente pode ou aquilo que a gente não deve fazer. Então, ele diz que uma das coisas que poderia retardar a instalação da doutrina espírita era essa. A gente tivesse a preocupação de que todas as partes da doutrina elas fossem determinadas com precisão e clareza. E ele dá esse exemplo. Isso também está em obras póstumas, viu, gente? Quando ele fala, quando vocês falarem, 2 mais 2 tem que ser igual a 4. Não pode deixar nada dúbio naquilo que nós estivemos divulgando da doutrina. Então, a gente tem que ter o conhecimento do conjunto da doutrina. E esse conjunto está nas 5 obras básicas. Outro ponto que ele coloca era que não atravancar a doutrina
de princípios, olha bem isso, que possam ser considerados quiméricos e fazer jus a que arrepilam os homens positivos. Kardec era positivista, né, até conhecer a doutrina. Então, o que ele queria dizer com isso? Que a gente não saísse das ideias práticas. Quando a gente estuda, tanto Revista Espírita quanto obras póstumas, a gente vê que Kardec lutou o tempo todo para tirar o misticismo da doutrina espírita. Então, ele dizia que quem eram os espíritos? Eram os homens que tinham vivido, né, na encarnação e que agora estavam livres do corpo. Mas eles não sabiam mais e nem menos do que nós, na sua maioria. Porque ele faz a classificação dos espíritos também. Então, ele diz que nós não poderíamos atravancar a doutrina espírita com princípios quiméricos, trazer o misticismo de volta, né? E criar uma certa dependência das pessoas a determinados médiuns. Então, é o médium principal da casa. Porque as pessoas que têm muita razão e pouca emoção, eles não aceitam a doutrina porque ela é uma doutrina de racionalidade, a fé tem que ser racional, né? E ela é eminentemente educativa. Então, Kardec se preocupava e ele dá a terceira condição, que a gente não perdesse de vista o caráter essencialmente progressivo da doutrina. Porque se a ciência descobrir alguma coisa que esteja em contradição com a doutrina, Kardec diz para abandonar o ponto da doutrina e seguir a ciência. Até hoje não aconteceu. Joana de Ângeles diz que ainda tem coisas para a ciência descobrir que já estão lá no Livro dos Espíritos para mais de 500 anos. Nós nem estaremos mais aqui, né? Quer dizer, encarnados, né? Também não sei. Né? E o que ele colocava, que é aqui que eu quero chegar, era a direção central superior. Então, não teria chefe do espiritismo, não ficaria na mão de uma pessoa só, ele nunca se colocou como chefe do espiritismo, e ele diz que essa direção central superior seria a guarda vigilante da unidade doutrinária. E aí a gente fica perguntando, né? Mas direção central superior? E aí nós vamos ver que o movimento espírita federativo, ele é calcado em cima dessa última consideração de Allan Kardec no sentido da instalação da doutrina espírita no mundo. Aí vocês vão me perguntar, quando é que começou o movimento espírita? Em 19 de setembro de 1960, Kardec começa a primeira viagem dele a um centro espírita, e ele fez isso 3 anos após o lançamento, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Aí ele vai até Lyon. Onde é que Allan Kardec nasceu? Em Lyon. E lá tinha uma casa espírita. Então, a convite dessa casa espírita, ele começa, então, o trabalho dele de divulgação da doutrina. Então, nós entendemos que o movimento espírita começou com Allan Kardec nessa primeira viagem, elas estão todas nesse livro aqui, tá? De 1860. E a gente não pode esquecer que nessa época, ele foi nessas cidades aqui, ó, da França, né? Saiu de Paris, foi em 4 cidades, fazendo movimento espírita. Ele lançou o livro em 1857. Um ano depois, ele lança a Revista Espírita, e daí ele funda, em abril, quer dizer, um ano exatamente do lançamento do Livro dos Espíritos, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vocês vejam o tanto que esse homem trabalhou. Em 61, ele lança também o Livro dos Médiuns, né? Se eu não estiver enganada com data aí, meninos. Porque depois ainda veio o Evangelho em 1864,
Depois, o céu e o inferno, em 60. 60? 65. E a Gênese em 68. Né? Acho que é isso, gente. Fora, sim, a Revista Espírita todo mês, né? Tem um estudo da Revista Espírita que é coordenada pelo Cleidson, lá na Federação Espírita, toda segunda-feira. Aliás, eu ando faltando barbaridade, vou ser jubilada. Então, nessa viagem aqui, ele dizia o seguinte, na Revista Espírita, que era preciso divulgar o Espiritismo. Mas aí ele fala duas coisas que eu estou trazendo para vocês para a gente refletir. Dever e responsabilidade. Ele coloca que é um dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente em seu nome, em nome da doutrina, os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la. A fim, aí que vem o problema, de não lhes assumir a responsabilidade. A responsabilidade dos equívocos que, de repente, a doutrina, não a doutrina, mas a sua divulgação, possa fazer na sociedade. Então, quando ele coloca que isso é um dever de todos nós, e nós que estamos estudando, e que já entendemos que nós temos responsabilidade naquele filminho que eu mostrei para vocês, e principalmente nesse final agora, nessa grande transição planetária. Essa transição planetária não é o planeta, somos nós que fazemos essa transição. Isso, eu já vi espírita falando, não, eu estou esperando, porque diz que o mundo vai... Gente, não é assim, não, sabe? Essa transição planetária já há muito ela está se processando. Divaldo, num seminário que ele fez em Cuiabá, eu acho que sobre a gratidão, ele falou que as coisas se aceleraram, sabe quando? Quando jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Ali houve uma aceleração desse processo da nossa transição planetária. Mas somos nós, os homens, nós, e principalmente os espíritas, que têm essa consciência de que não vai acabar o mundo, mas que nós somos os agentes de transformação desse planeta que nos abriga nessa encarnação. Então, quando ele fala do dever e da responsabilidade, é muito sério para nós. Porque muitas das vezes a gente tem visto muito isso nas casas espíritas, que a gente anda pelo nosso estado, e até fora, né? Porque eu também tenho um trabalho que eu tenho que viajar, e às vezes a gente faz contato também com outros centros que não são daqui do estado de Mato Grosso do Sul. O que a gente vê é que muitas das coisas que vão se enxertando nas casas e que não é doutrina espírita. São válidas como medicina alternativa, como algumas atividades alternativas, mas não na casa espírita. Casa espírita é para divulgar a doutrina espírita, que é uma doutrina por excelência. Quem é que nos liberta das nossas mazelas? O passe? Ele ajuda. Mas quem é? Somos nós. Né? O processo da autocura, somos nós que fazemos. Como que é esse processo? Nós vamos ver agora, aqui, as nossas responsabilidades perante a doutrina. Nós temos responsabilidades com a nossa própria reforma íntima. Está aí o processo da autocura. Quando Jesus... naquele episódio, diz que velho fica repetitivo, né? De vez em quando a minha netinha fala para mim assim, ela às vezes fala assim para mim, vovó, isso você já me falou. Sabe? Às vezes vou contar um caso assim, isso você já me falou, vovó, então eu escuto outra vez.
Aí, e a gente fica meio repetitivo, mas tem uma passagem de Jesus com a hemorroíça que eu acho lindíssima aquela passagem, aliás, todas, né? Mas aquela que eles estão lá para apedrejar a mulher que foi pega em adultério, porque a lei de Moisés mandava apedrejá-la, e eles botam Jesus no meio para pegarem Jesus. Era uma pegadinha, porque se ele falasse, vai apedrejar, ele estaria negando tudo que ele já tinha pregado até aquela hora. Se ele dissesse, não, não façam isso, ele seria preso, porque ele estaria negando a lei mosaica. O que ele faz? Ele não responde, ele se abaixa e dizem que ele começou a escrever na areia da praia todos os nossos pecados, entre aspas, eu chamo das nossas antivirtudes, né? Aquelas que não são virtudes ainda, mas que um dia poderão ser, né? A gente vai se libertando através da reforma íntima. E aí, quando ele pergunta para ela, cadê aquelas pessoas que te condenavam? E ele, ninguém te condenou? Não. E ele diz, nem eu tampouco. Mas vá e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. O que ele quis dizer com isso, gente? Olha, muda de vida, muda de caminho, muda de paradigma, porque pode te acontecer coisa pior. Então, está aí a autocura. É assim que nós melhoramos. É mudando a nossa forma de pensar, as nossas ações, os nossos paradigmas, né? Tão difícil a gente mudar, né? Então, nós temos essas responsabilidades perante a nossa própria reforma íntima. Nós temos responsabilidades com o movimento espírita. Nós temos responsabilidades com a difusão doutrinária. Como é que nós vamos divulgar a doutrina espírita se nós não estudarmos? E é isso que vocês estão fazendo, que vocês vão começar. Aqueles que estão iniciando ou aqueles que estão já em andamento, né? E nós temos responsabilidade, gente, com a casa espírita. É lógico que esse material que eu estou trazendo para vocês, só isso aqui daria um horário de mais de 1 hora. Só para a gente trabalhar essas 5 responsabilidades que nós temos. E o segundo momento, que nós falamos de unificação, começa também, esse trabalho de unificação, também começa com o mestre leonês, com Allan Kardec, quando ele vai e faz as viagens de 1861, de 1862. Essa viagem de 1862, Allan Kardec levou quase 2 meses, visitando todos os centros da França, começando em Paris, dando toda a volta no país, chegando em Paris novamente, numa locomotiva que andava na velocidade incrível de 50 km por hora. E ele fez esse trabalho, tirando do seu conforto. Vocês imaginem que a época de Allan Kardec não tinha canetinha Bic, não tinha luz, não tinha computador, não tinha, era bico de pena, canetinha, né? Lampião, né? Não tinha carro. Gente, não tinha nada. Não tinha televisão, não tinha telégrafo, não tinha nada, né? E ele fez, então, essas viagens até 1867, fazendo o quê? O trabalho de unificação daqueles dirigentes espíritas, fazendo com que eles se encontrassem, com que eles se reunissem para recebê-lo. Então, a gente diz que esse trabalho de unificação começou com Allan Kardec. E o que ele significa no movimento espírita? Ele é uma atividade meio, esse trabalho de unificação, mas ele tem o objetivo de fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita no quê? Na sua atividade fim. Qual é a atividade fim de uma casa espírita, ou de uma federação, ou de nós próprios? A atividade fim é promover o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita.
Então, cria-se um mito, às vezes, em torno de unificação, de trabalho federativo ou de movimento espírita federativo, mas, na realidade, tudo isso é uma atividade meio que a gente tem de unificação das nossas ações, de união dos espíritas, para que a gente possa atingir a nossa atividade fim, que é o que nós queremos? Divulgar a doutrina. A nossa mensagem contida na doutrina espírita é o que nós temos de melhor para divulgar. Muito mais do que cura de corpos, muito mais do que tudo que vocês possam imaginar. E às vezes a gente fala para a pessoa assim, quando você está na ânsia de que a pessoa vá à casa espírita tomar um passe, você sabe que ela não está bem, o que a gente diz para ela? Eu já fiz muito isso. Olha, tem uma palestra que começa lá às 7 horas, mas o passe começa às 7h30, aí tem aquela palestrinha, você vai no passe. Para a pessoa ficar menos tempo para ver se você segura ele lá dentro do centro. Quando, na realidade, é a palestra que começa a curar, porque é a mensagem da doutrina que vai fazer com que você pense, que você reflita, que você tenha subsídios para você modificar a sua conduta. O passe seria aquele paliativo que te ajuda, que faz a sua limpeza, que modifica, né, o seu teor vibracional. Naquele momento, às vezes, a pessoa está carregada, então ela melhora, mas ela vai refletir naquilo que ela ouviu. Por isso, a importância de uma palestra. E essa palestra, a pessoa que se propõe, ela tem que ser um estudante contínuo das obras básicas. E há tanta, né? A bibliografia espírita, de vez em quando eu vou pesquisar para fazer alguma aula, eu falo, gente, por que tem tanto livro? Tem um monte de livro de pesquisa que você pode pesquisar, e aí você começa, né? E se tivesse só 2 ou 3, era mais rápida a pesquisa, né? Então, esse trabalho federativo e de unificação, ela decorre da união fraterna, solidária, voluntária. Nada é imposto, porque ela se baseia nos princípios de fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade, que é tudo que a doutrina espírita nos preconiza, né? E aí ele fala um negócio muito importante, porque ele diz que a condição absoluta de vitalidade para toda reunião ou associação, qualquer que seja o seu objetivo, é a homogeneidade. E aí ele vai explicar o que é homogeneidade na visão de Allan Kardec, né? É a unidade de vista, de princípios e de sentimentos. Então, nós estaríamos todos unidos nesse processo de unificação do movimento por essa unidade de vista, de princípios e de sentimentos. Para formar o quê? A grande família espírita que era o sonho de Allan Kardec e que nós ainda não conseguimos. Porque nós, por incrível que pareça, com todo o conhecimento que nós já temos, nós ainda nos rivalizamos. E é triste ver isso, mas ainda existe. Não aqui. Mato Grosso do Sul não tem isso, né, Jônia? Não tem. Não tem. Melindres, nada disso, não tem, não. E eu sempre falo que isso é lá na França, porque foi lá que começou a confusão, está lá, né? Nós não temos nada disso. Mas ele diz assim, a comunhão de ideias. E daí, ele diz que todas as vezes que alguns homens se congregam em nome de uma ideia, jamais chegam a entender. Todas as vezes que alguns homens se congregam em nome de uma ideia vaga, jamais chegam a entender-se, porque cada um apreende essa ideia de maneira diferente. E aí, vou fazer uma pausa e vou me lembrar da Casa do Caminho. Vocês sabem o que é a Casa do Caminho? Eu já falei da Casa do Caminho aqui? Não? Cavaleiro de Jesus? Então, a Casa do Caminho foi fundada pelos apóstolos logo após a partida de Jesus. Gente, é muito bonito estudar a Casa do Caminho, porque aqueles homens rudes, né, os pescadores,
aqueles que correram, que fugiram, que tiveram medo, que negaram Jesus, que duvidaram de Jesus, eles se reuniram e eles fundaram, principalmente Pedro, né, que se tornou o líder dele, e ajudado por Tiago, por André, ele criou a Casa do Caminho. E aí, isso aqui me lembra muito a comunhão de ideias, porque eles tinham o mesmo objetivo, que era atender os doentes, atender os necessitados, e principalmente pregar a mensagem de Jesus. Tiveram desafios? Tiveram grandes desafios. Mas eles conseguiram vencer, porque muitos deles também foram martirizados no decorrer da pregação da Boa Nova. Mas eles tinham o quê? Essa comunhão de ideias. Eles se organizaram com a mesma unidade de vistas, de princípios, porque eles eram corretíssimos, todos. Porque não ficou só nos 12 apóstolos. Quando Jesus partiu, já eram os 500 da Galileia trabalhando. E coordenados, então, por Pedro, né, e pelos 12 apóstolos, na realidade. E eles tinham uma atividade na Casa do Caminho, que tinha as orações, tinham as prédicas, tinha todo o atendimento social, e tinha uma coisa muito importante entre eles, que era a refeição. No final do dia, todos eles se reuniam, e em nome do Senhor, eles tinham o que a gente chama de ágape do Senhor, que era aquela reunião onde eles se alimentavam, né? Depois de já terem trabalhado e alimentado todas aquelas pessoas que uns moravam na Casa do Caminho e outros que passavam pela Casa do Caminho. No ano 40 depois de Cristo, já, né? Foi dissolvida a casa, porque quase todos eles foram martirizados, né? E no ano 70, a casa foi destruída por Tito, quando invadiu Jerusalém. A casa deles ficava num porto muito importante, lá na Palestina, chamado Jope. Era bem próximo, né? Porque lá tudo é pequeno, tudo é próximo, mas era num porto que vocês imaginem o tanto de gente que entrava, que saía, que descia, né? Era o maior porto da Palestina, a época em que construiu-se a Casa do Caminho. Então, eu me lembrei muito, quando falou da comunhão de ideias, da Casa do Caminho, porque eles tinham se organizado em torno de uma ideia, que era divulgar a Boa Nova. Essa organização federativa estadual, que é a nossa comissão central, vamos dizer assim, como Allan Kardec disse, né? Ela é composta da Federação Espírita, ela é composta pelo Conselho Federativo Estadual, pelas Uniões Regionais Espíritas e Uniões Metropolitanas Espíritas, e as instituições espíritas que são adesas à Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Por que eu trouxe isso aqui agora? Porque tudo que vocês estão vendo aqui estão ligados numa comunhão de ideias, trabalhando com um objetivo, que é a divulgação da doutrina espírita. Então, a nossa organização federativa estadual, ela é composta assim. Vocês vão me perguntar o que é o Conselho Federativo Estadual. Vocês têm dúvida? Querem saber o que é? Conselho Federativo Estadual é a união de todas as casas espíritas que são adesas à federação. Então, nós trabalhamos com todas as casas, adesas ou não, o convite é feito para todos, os cursos são feitos para todas as casas. Quando nos convidam, a gente vai até a casa, nós damos curso, não tem problema. Mas quem faz parte das nossas decisões, de todo o nosso planejamento anual, são as casas que são adesas à federação, que é o Conselho Federativo Estadual. Vocês olhando assim, no organograma, eu acho que fica mais fácil, né? Como que ela é composta? Assembleia Geral,
o Conselho Federativo Estadual, que é um órgão importante da nossa organização federativa, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, e a diretoria executiva, as áreas e as UMES e URES. Bom, todo esse conjunto está com os mesmos objetivos e com as mesmas ideias. Aí vocês vão ver o que é eleito aí é o Conselho de Administração. Você é do Conselho Fiscal ou do Conselho de Administração? De Administração. Então, nós somos 16 efetivos e 4 suplentes. Então, nós somos 20 ali no Conselho de Administração. Esse que é eleito. E o Conselho de Administração elege a diretoria executiva, que hoje a nossa presidente é a Darlene Cavalcante. Aí nós temos as nossas áreas, nós somos 6 áreas e 11 URES, que são URES, Uniões Regionais Espíritas. O que vocês estão vendo aqui é como que a federação dividiu o nosso estado para que a gente possa trabalhar. Por exemplo, se nós vamos lá em Dourados, tem que ter alguém eleito pelos centros da URE de Dourados, que faz toda a nossa infraestrutura, para que a federação possa ter já o lugar marcado, né, onde vai ser o encontro, a divulgação, todo é feito, então, por essas 11 uniões regionais espíritas. Sendo que Campo Grande, ela é ela é considerada uma URE, mas na realidade são 2 uniões metropolitanas espíritas, que seria aqui, ó, Norte e Sul. Opa! Oh, olha que coisa boa. Então, aqui, por exemplo, Campo Grande, né? Campo Grande, ela pega todos esses municípios. Então, Campo Grande foi dividido em URES, chama Uniões Metropolitanas Espíritas, Norte e a UME Sul. Porque vocês vão ver, um pouquinho mais para frente, por que a gente fez isso. Quando a gente também vai nas regionais, nós dividimos o estado e agrupamos as URES em 4 regionais. Ó. Vocês estão vendo aqui? Então, fica Norte, né? Campo Grande, aqui, ó, e São Gabriel do Oeste. Aí, a Regional Sul, que é a maior que nós temos, é Dourados, Nova Andradina e Amambai. A Regional Oeste, que é Aquidauana, Jardim e Corumbá. E aqui, a Regional Leste, que pega Três Lagoas, Paranaíba e Costa Rica. Esses nós chamamos de encontros regionais, onde a gente também vai trabalhar todas as áreas. Nós somos 6 áreas na federação. Eu costumo dizer que as áreas da federação é o coração da federação. Porque nós que levamos, nós que preparamos os trabalhadores, a gente que faz, embora a diretoria executiva também viaje muito, mas ele tem um trabalho mais com os dirigentes. E nós trabalhamos mais levando essa parte de treinamento, de formação de trabalhadores. E essas 6 áreas, nós viajamos muito. E quando a gente vai nas regionais, a gente junta várias URES. Vocês entenderam? Essa é uma organização federativa. Todos os representantes dessas URES foram eleitos pelas casas espíritas dos municípios que compõem a URE. Tudo bem? Eu sei que é muita informação, mas vocês, ao longo do tempo, vocês vão aprendendo, porque esta é uma casa DESA. O Centro Espírita Maria Modesto Cravo é a DESO, a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Então, quando vocês entram no nosso site, lá só terão as casas adesas com as quais nós temos responsabilidade.
porque a adesão é livre, né? Mas existem muitas casas não adesas à federação formalmente, mas que ombreiam o trabalho de unificação do movimento com a gente. Estão sempre lá na federação, mas é que, por exemplo, eu vou citar em Bonito. Bonito nós temos 2 casas espíritas. A casa que quer se tornar adesa, que já nos procurou várias vezes, ela ainda não conseguiu regularizar a situação dela administrativa. Ela não tem os documentos do terreno, porque foi doado e eles perderam, não sei como é que é, e eles não conseguem registrar o centro. Para a federação registrar, você tem que estar administrativamente, doutrinariamente, dentro dos critérios que a federação adota. Aqui são as casas espíritas. No último levantamento que teve, todo dia nasce uma casa espírita, viu, gente? Todos os dias. Mas nós temos o registro de 209 no nosso estado, sendo que dessas 209, 110 são adesas e 99 não. E quando vocês chegam aqui em Campo Grande, olha aqui a diferença, ó. São 98 casas aqui em Campo Grande, espíritas, ou pelo menos, né, que se dizem, essas não são só, você está vendo que é o total, né, que nós estamos colocando aqui. As adesas estão aqui, são 110. Mas em Campo Grande nós temos 43 casas adesas, sendo que 55 não são adesas. E a maioria das casas que são formadas, que são criadas, a maioria delas é com uma proposta de cura. Somente cura. Não tem estudo. Algumas delas a gente até já conseguiu penetrar na casa e já levamos um pouco de... Pedimos a casa emprestada e é assim que a gente vai fazendo algumas estratégias para a gente poder entrar dentro da casa. Aí depois que a gente entra dentro da casa, é difícil tirar, né, Cláudia? Porque daí a gente sempre está pedindo, porque... Não, porque essas UMES, quando a gente faz um treinamento numa casa, a gente convida todas as casas espíritas que estão ali ao redor. Não importa se é adesa ou não. Tem alguma pergunta? Bom, mas esse é o quadro de todas as casas espíritas do nosso estado. Se vocês perceberem, quais são as URES que são difíceis para nós? Infelizmente, cadê ela? Aqui, ó. Paranaíba, ó. E a outra, Três Lagoas. Olha aqui. Campo Grande é a capital, né? É complicado, né? Mas no interior são as URES que mais a gente se preocupa. É com Paranaíba e Três Lagoas. Elas são muito próximas de São Paulo e elas acabam fazendo toda a sua unificação com a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, né? Bom, nós falamos... Nós estávamos falando até agora do nosso movimento espírita do Estado. Agora nós vamos para a Federação Espírita Brasileira, o Movimento Espírita Federativo. A FEB com o Conselho Federativo Nacional, vocês já sabem. Conselho Federativo Estadual é o Conselho das Casas Adesas do Estado. Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira é a nossa, todas as federativas, as 27 federativas, considerando o Distrito Federal, que fazem parte do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, em Brasília. Então, como que funciona toda essa máquina, né, de homens e ideias? Quando a gente olha as engrenagens, elas são bem mais fáceis, né? Mas como que a gente faz tudo isso se relacionar e convergir para a mesma unidade de pensamento que Kardec preconiza lá? A coisa fica complicada, porque nós não estamos lidando com as engrenagens. Se fosse assim, seria fácil, né? Mas acontece que nessas engrenagens
tem os homens e tem as ideias. Então, a Federação Espírita Brasileira, ela foi fundada, gente, em 2 de janeiro de 1884. Ela foi fundada por Augusto Elias da Silva e ela só veio ter a sede própria em 1911. Ela mudou mais ou menos umas 16 vezes de lugar. Por quê? Se vocês imaginarem que ela foi fundada em 1884, já com o nome de Federação Espírita Brasileira, ela não federava nada. Vocês imaginem como que isso já foi organizado no plano espiritual. E ela passou pela libertação dos escravos, pela proclamação da República. Ela passou pela revolta da Armada. Ela passou pelo Estado Novo, que foi criado por Getúlio Vargas, quando foi proibido todos os cultos. Então, você vê que ela é centenária. E sempre trabalhando nessa união dos espíritas e na unificação do movimento. Aí vocês vão me perguntar, mas tudo vem da federação, da FEB? Não. Ele vem do Conselho Federativo Nacional, que é a reunião das 27 federativas, e ela foi criada em 1950. Na realidade, ela foi criada em 1949, no final, já em outubro de 49, através do Pacto Áureo, que vocês vão ouvir muito isso na história do Espiritismo, mas ela foi instalada em 1º de janeiro, né, de 1950. Esse Conselho Federativo Nacional é que dá todas as diretrizes, as normas, o que nós vamos trabalhar. Por quê? Vocês vão ver no organograma que eu vou mostrar, que tudo que a federação faz, através desses órgãos de unificação, que são as URES, e que as URES pegam nas casas espíritas, tudo isso é levado para a FEB, nas nossas reuniões de Conselho Federativo Nacional. E lá nós discutimos os problemas, aquilo que deu certo. Por isso que é interessante quando a gente pede relatório para as casas espíritas, porque isso para nós são subsídios para a gente poder levar até ao Conselho Federativo Nacional, para que de lá a gente tenha ações que possam envolver essas casas, às vezes, que têm necessidades, ou as federativas que, às vezes, estão tendo determinados problemas, dificuldades, né? E tem uma coisa interessante também, que nós temos a revista Reformadora. Eu até trouxe uma aqui para vocês verem, que ela é considerada, ela foi fundada em 1883 pelo mesmo fundador da Federação Espírita Brasileira. Agora, o interessante é que quando ele criou o Reformador, que seria o órgão, né, de unificação, o órgão de divulgação, ele não tinha nada para divulgar. Mas dizem que Augusto Elias da Silva criou um órgão de divulgação, que era uma revista, para que ele pudesse escrever artigos espíritas. Porque, à época, em 1883, ele não conseguia escrever nenhum artigo em nenhum jornal de circulação da época. E aí diz que saiu também algumas coisas assim, falando mal da coisa, e ele queria escrever e ele não conseguia. Então, ele criou e colocou como o órgão de divulgação do movimento espírita. Só que não tinha nada, assim, federado, né? Aí, no outro ano, ele criou a Federação Espírita Brasileira, e o Reformador, é o mais antigo periódico da imprensa espírita brasileira. Ele ocupa o 5º lugar em divulgação, assim, ele só perde para o Diário Oficial. Mas ele nunca deixou de ser divulgado, de ser, como chama? Publicado em todos esses, desde a sua criação, passando por todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Libertação dos escravos, proclamação da República, ele nunca parou
de ser publicado. Dizem, né, no que a gente pega aqui para ver, ele só perde para o Diário Oficial, que foi criado um pouco antes dele. Aqui, gente, é só para vocês terem uma noção do que é o Conselho Federativo. Então, tudo isso aqui, ó, faz parte, inclusive os centros espíritas, porque eles são, na realidade, a base do movimento espírita, está aqui. E tudo tem as setinhas que vão e que voltam. E tudo isso aqui, então, não é estático, né? Ele está girando como uma engrenagem, só que de pessoas e ideias. Então, essa é uma comissão central. Você vê que a federação também é considerada uma comissão central, né? É um ser coletivo, não tem dono, não tem chefe do espiritismo, né? E a autoridade que tem nisso aqui é aquilo que Kardec diz que é a autoridade moral. Então, todos esses aqui estão ligados, e eu sempre penso na Casa do Caminho, os mesmos ideais, a mesma comunhão de pensamentos, de princípios e de sentimentos. Bom, e aí? Vocês devem estar se perguntando, onde encontrar as diretrizes para esse movimento, já que não tem chefe, não tem nada e tem gente. E onde tem gente, tem confusão. Aí nós temos alguns materiais que são, para nós, referências, porque foram elaborados em todo o Brasil, por todas as federativas, buscando todas as casas espíritas, mandando sugestões e tudo. Então, nós temos o plano de trabalho para o movimento espírita, onde tem as nossas diretrizes, as nossas ações, as nossas metas. A orientação aos órgãos de unificação, são as federativas, as casas, as uniões regionais espíritas, né? E a orientação ao centro espírita, que toda casa espírita desa tem esse manual aqui, que é como a gente organiza os nossos trabalhos aos moldes do movimento federativo. Eu vou pular esse aqui e vou para o Conselho Espírita. Já falei do Estado, falei do Brasil e agora o Conselho Espírita Internacional, que foi criado em 28 de novembro e tem 36 países, isso que eu peguei da internet, da FEB. Mas sempre tem aqueles países observadores, que ainda não aderiram formalmente, mas participam das reuniões do SEI, Conselho Espírita Internacional, como convidados. Então, eles são observadores. Se vocês perceberem ali, ó, olha quantos países, gente, que fazem parte, né, do nosso, do SEI. Moçambique, México, Panamá, Suécia. Divaldo não vai vir para o Congresso porque ele recebeu um convite para ir a Dubai, onde ele nunca esteve. E é interessante porque todos esses países que hoje fazem parte do SEI, eles começaram com algum núcleo, alguma casa espírita, alguma coisa, onde passou o Paulo de Tarso da atualidade, que é Divaldo Pereira Franco. Então, ele vai lá, ele junta os brasileiros. Quando eu fui a primeira vez ao Canadá, eu achei que Humberto de Campos estava fora da casinha quando escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque o Brasil está nessa situação e o Canadá era tão organizado, tudo direitinho, arrumadinho. Veja, não pode ser o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos longe disso. Olha, de lá para cá, nós estamos numa crise ético-moral e está difícil da gente acreditar, né? Mas quando a gente vê todos esses países que começaram com brasileiros que saíram do Brasil e foram para lá e montaram núcleos, montaram centros,
montaram grupos de estudo nas suas residências e, de repente, expandiu, porque todos, para participar do Conselho Espírita Internacional, eles têm que ser federativa, eles têm que ser federação do país. Eles têm que ter alguns casas, né, que são filiadas. Então, não são centros que fazem parte do Conselho Espírita Internacional. E agora, para a gente terminar, eu quero fazer algumas perguntas para mexer com a gente. Quem constrói o futuro do movimento espírita, gente? Vamos lá, as crianças? E nós? Joga lá para as crianças, né? Quem constrói? Quem está na ativa? Quem está trabalhando? As crianças também. Nós temos que formar líderes, trabalhadores, tudo. Mas quem que está construindo esse futuro? São as crianças? Bom, vou fazer umas perguntas para vocês levarem para casa, para vocês pensarem e começarem o curso com muita determinação, com vontade de terminar, vencendo todos os empecilhos, as circunstâncias, os impedimentos que são próprios nossos, da preguiça, do comodismo. Vai ter dia que não vou fazer falta. Nós fazemos falta, sim. Então, o que queremos para o movimento espírita no futuro? Volta lá no filminho que eu comecei. Nós estamos nessa grande transição. E se a gente não se cuidar, vocês veem que ali mostra, né, a destruição do nosso planeta. Por nós. Nós sabemos que não vai acabar, nem a humanidade, nem nada. Nós vamos caminhando para uma nova etapa, nós. Então, o que queremos para o movimento espírita no futuro? Quais são as prioridades do movimento espírita? Quais são os nossos desafios? Já que a gente não mexe com engrenagens, mas nessas engrenagens do movimento federativo, nós temos pessoas, ideias, problemas e soluções. Como nos prepararemos para isso? Perguntas. Coitada da direção da casa, né? Qual o perfil do trabalhador espírita necessário para este futuro? É aquele trabalhador que vem todo dia para casa, para minha casinha de oração, para o meu ventre materno. Aí eu vou embora para casa. Daí, na semana que vem, eu vou na minha casinha de oração. Porque o espírita, ele fica sempre meio assim, em nome da caridade, né? É um pouco perigoso, viu, gente? Primeira coisa, a gente tem que saber o que é caridade, né? Como é que... aliás, eu até falei sobre isso aqui numa palestra. Como é que Jesus entendia caridade? Quem sabe? Gente, lá no Livro dos Espíritos, Isso, benevolência, olha o bip aí, ó. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Isso é caridade. E quando começaremos a planejar e a preparar conscientemente esse futuro? Hoje. Gostei. Hoje. Agora. Olha, nós temos que ter, assim, momentos de pensar. Nós precisamos pensar. Pensar na nossa situação. Por que somos espíritas? Por que estamos aqui nesse momento dessa grande transição? Qual é a nossa responsabilidade nesse planeta Terra, com a casa espírita, com o movimento espírita, com o trabalho de unificação, de união dos espíritas? E aí nós vamos lá em Bezerra. Porque Bezerra, a Federação Espírita Brasileira, ela está no 17º presidente, em mais de 100 anos, né, de fundação.
um deles, em 1895, por 2 vezes foi Bezerra de Menezes. E com Bezerra de Menezes começou o trabalho de unificação do movimento em solo brasileiro. Então, é importante que a gente sempre pensa no Bezerra de Menezes médico, mas ele continua trabalhando pela unificação do movimento espírita, pela manutenção desses princípios de solidariedade, de união, de fraternidade, de responsabilidade, de dever que todos nós temos para com a doutrina. E aí ele diz que nós temos o direito de discrepar, nós temos de pensar de maneira diversa e o dever de discutir, de expor, mas nós não podemos dissentir. Quer dizer, nós não podemos criar vínculos de desunião entre nós. E ele diz por quê? Porque ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Essa é a unificação do movimento espírita federativo. Esse é um prédio que chama o prédio de unificação da Federação Espírita Brasileira, que é onde se reúne o Conselho Federativo Nacional. Ele é redondo. Gente, eu não sei se vocês querem fazer perguntas, é muita informação, eu sei que é, mas está gravado. O pior é que eu me mexi para tudo que foi lá. Né? Então, tá. E aí vocês, eu agradeço mais uma vez, não sei, é muita informação, porque movimento espírita é vivência. E eu sempre digo que nós que somos, todos nós somos federação. Todas as casas espíritas adesas à federação é a federação. Representa a federação. Porque nós somos um feixe de varas. E nós, quando nós assumimos esse trabalho de divulgação, esse trabalho no movimento espírita, principalmente o movimento espírita federativo, né, que vem desde lá de 1884, isso vira realmente o ponto maior da nossa vida. É aquele farol que fica lá e a gente acredita que unidos nós podemos construir uma terra evangelizada.